Você disse, eu acredito. Você disse, eu acredito. Aleluia! Fantástico do Marcos Freire contando ali a história da superação do câncer que a mãe dele teve. Ouve lá depois, segue lá nas redes sociais. O cara é muito bom, ungido, faz parte do nosso ministério. Cara, fantástico mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria ter você aqui, querido, em mais um vídeo, mais uma leitura. Hoje é o dia 80. Gente, 80 dias. Não são 8, são 80 dias lendo a Bíblia. Você se superou. Palmas para você, querido. Você tem conseguido crescer e bater metas. Querido, você tem conseguido mortificar a sua carne. Fica firme, fica forte, porque se expor às verdades da palavra de Deus, querido, é a melhor decisão para viver uma vida bem-sucedida. Eu sou o pastor Leandro Machado. Esse é o nosso projeto de leitura bíblica em um ano e nós estamos lendo Mateus, Números e Eclesiastes. Se você é novo no canal, já se inscreve aqui, deixa o seu like, ativa o sininho. Todo dia tem um vídeo novo para edificar a sua vida, tá bom? Bora lá então, nós vamos aqui Mateus capítulo de número 19, a partir do verso de número 16. Bora lá, e ele vai dizer assim, ó. Mateus 19:16, estou lendo aqui na revista atualizada hoje. Aumenta o som, você que está ouvindo, você que vai ler comigo acompanhando, abre sua Bíblia. Mateus 19:16, ele diz assim, ó. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu então Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um só. Se queres, porém, entrar nas vidas, guarda os meus mandamentos. E ele perguntou, quais? Respondeu então Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda mais? E disse-lhe então Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O que Jesus estava ensinando para esse jovem aqui, né? As atitudes dele não estavam demonstrando o coração. Querido, é muito, mas muito importante que você guarde o seu coração. Tem muita gente que fala coisa da boca para fora, tem muita gente que de fato age como se fosse alguma pessoa boazinha, é tipo político em época de campanha, sabe? Tá prometendo tudo para você, mas lá dentro no coração ele tá, eu vou roubar, eu vou fazer isso, eu vou escravizar. Infelizmente é uma cultura que está sendo mudada no nosso país, mas a maioria dos políticos, querido, não ama a pessoa. Vai lá, come um pastelzinho com o pobre, né, para ter o voto do pobre, mas quando ganha a eleição, já não volta mais naquele lugar, já não mais compactua com as coisas, com as necessidades da população. É mais ou menos isso que ele está dizendo, tá bom? E ele continua agora, verso 23. Então Jesus disse a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ele continua, ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode então ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, lhes disse, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é impossível. Então falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, então de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono de glória, vocês também irão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado pai, mãe, casa, irmão, filho ou campos, por causa do meu nome receberá muitas, mas muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então Jesus ele não está dizendo aqui que rico não vai para o céu. Ele está dizendo que pessoas que têm um coração conectado às riquezas, elas não farão boas escolhas, elas dificilmente se dobrarão ao Senhor. Por isso, é muito mais difícil que elas aceitem a Jesus. Por quê? Porque normalmente elas se veem como senhores das suas próprias vidas, tá bom? E não reconhecem Jesus como seu Senhor. Bora lá então agora para o livro de Números, capítulos de número 11 e 12. Bora lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números capítulo de número 11, versículo de número
1. Nós vamos ler aqui números 11 e 12, tá bom? Bora ver aqui a galera murmurando, que os israelitas manjavam desse negócio de murmurar, né? E ele diz assim, ó, números 11 e 1. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-se o Senhor, se acendeu a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando, este é o Senhor, o fogo então se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Tebará, porque o Senhor mandou fogo e se acendeu ali contra eles. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito. Pelos que os filhos de Israel tornaram-se então a chorar e também disseram: quem pode nos dar carne de comer novamente? Lembramos-nos dos peixes que havia no Egito e comíamos de graça, dos pepinos, melões, alhos, silvestres, cebolas os alhos. Agora, porém, a nossa alma está seca. Nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como a semente de coentro e a sua aparência semelhante ao de bidélio. Espalhava-se o povo e colhia em moinhos e moía, ou num grau pisava e em panelas o cozia. E deles faziam bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados de azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, este estava também ali e o maná caía. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor novamente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu porventura todo esse povo? Dei eu eles à luz, para que me digas: leva-o no teu colo como leva uma criança de que mama? A terra está sob juramento. Prometeste o que aos seus pais? Verso de número 13. E ele diz: de onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, e eles falam: dai-nos carne para que possamos comer, Moisés. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez por todas, e eu te peço, se tenho achado o favor dos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Gente, imagina a pressão que esse cara passava, todo ali, milhares de pessoas, né? Centenas de milhares, e a galera reclamando agora que só tinha maná para comer no meio do deserto e queria carne. Verso 16. Disse o Senhor então a Moisés: ajunta-te 70 anciãos de Israel que sabem serem anciãos superintendentes do seu povo, os tragam perante a tenda da congregação para que possam te ajudar. Então descerei, ali falarei contigo, tirarei o Espírito Santo que está sobre você e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves apenas tu somente. Diga ao povo: santificai-vos para amanhã, então comer carne, porquanto chorares aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor então agora vos dará carne. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes. Essa foi boa, né? Sabe aquela história que mãe chega e fala assim: aí menino, você quer? Agora você vai comer até sair pelo nariz, né? Olha que legal, veio daqui, né? Verso 20, um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfadigueis, portanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, estáis chorando diante de mim, reclamando: por que saímos do Egito? Respondeu então Moisés: 600.000 homens de pé, este é o povo no meio do qual eu estou, e tu disseste: dar-lhes carne, e a comerão agora por um mês inteiro. Matar-se-á para eles rebanhos de ovelhas e de gado, para que lhes bastem? Ou onde se ajuntarão para eles peixes no mar, para que lhe bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-iria eu encurtado a minha mão? Agora mesmo verás se eu posso cumprir ou não a minha palavra. Saiu, pois Moisés se referiu ao povo aquilo que Deus havia dito, e ajuntou 70 homens e anciãos e colocou em redor da tenda. Então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, e tirando o Espírito Santo que estava sobre ele, colocou sobre os anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, passaram a profetizar, e depois nunca mais o fizeram. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos. Ainda que não saíram à tenda, profetizaram enquanto estavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbam eles. Porém Moisés lhe disse: está com ciúmes dele? Tomara que todo o povo fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito.
Depois Moisés se recolheu ao arraial e ele e os anciãos de Israel foram junto. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornas do mar e se espalhou por todo o arraial, enquanto quase durante todo o dia ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra. Levou todo o povo aquele dia e noite, e outro dia recolheu as codornas. O que menos colheu teve 12 homeres, e eles se estenderam para si durante todo o arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote e Ratava, porquanto ali enterraram um povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. E Quibrote e Ratavá partiu o povo para Ezerote e ali ficou. Números 12, verso 1. Falaram, pois, Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita para si. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente através de Moisés, não tem falado também através de nós? E Deus os ouviu. Era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vocês 3 saiam da tenda da congregação. E eles saíram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se colocou na porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço reconhecer e falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com Moisés, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra a mão de Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra ele e se retirou. A nuvem se afastou sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava toda leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos contra você. Ora, não seja ela como um aborto que saindo do ventre da sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Moisés então clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, eu rogo a que a cures. E respondeu então o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspiria no rosto, não seria envergonhado ele por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não fosse recolhida. Porém, depois que o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto então de Padana. Gente, que doido! A Bíblia está mostrando para a gente aqui consequências, de uma vida de desonra, de ficar falando mal dos outros, inclusive da liderança. A Bíblia não está dizendo que você não tem que julgar, a Bíblia não está dizendo que você não tem que ter o seu ponto de vista, a sua opinião, mas aqui está falando sobre conversinha alheia, sobre fofoca. É isso que aqui Arão e Miriam estavam fazendo. Então nós, em cumprimento daquilo que Romanos sempre ensina, nós não devemos falar mal da autoridade, tá bom? Autoridades erram e quando elas erram, elas precisam ser levadas também à assembleia, levadas a serem analisadas, de fato aconselhadas pelos seus líderes, mas não somos nós que vamos falar mal dessas pessoas, tá bom? Bora lá agora, Eclesiastes. Nós estamos vendo um pouquinho, Salomão compartilhando o desfecho da sua vida, falando que tudo é vaidade. Ele trabalhou para descobrir, que a vida ela é mais do que dinheiro, ela é mais do que status. Então Eclesiastes 8 ele diz, quem é como sábio e quem sabe a interpretação de tudo? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observe o mandamento do rei e isso será como um juramento feito a Deus. Não te apresse em deixar a presença dele, nem te obstine de coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, quem lhe dirá o que fazer? Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque todo propósito que há, existe um tempo e um modo para ele, porquanto é grande o mal que pesará sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco ele poder sobre o dia e morte. Nem há tréguas, nem peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele e aquele se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Assim também vi perversos receberem a sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Tudo isso é vaidade.
visto como se não se executa logo a sentença sobre a obra má. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei que com certeza que o bem sempre sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, ele será como sombra, visto que teme o Senhor. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que tudo isso também é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar. Por isso por isso acompanhará o seu trabalho nos dias de vida que lhe o Senhor lhe der debaixo do sol. Aplique-se em conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem dia nem noite o homem vê o sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que o faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não entenderá. E ainda digo, não é que o sábio é aquele que virá um dia conhecer, mas nem por isso poderá achar por completo. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, né? Salomão está nos ensinando, né? Essa diferença entre as pessoas, não é? A vaidade que muitas vezes, querido, é vivida por muitas pessoas e que não dá em lugar nenhum. Vimos ali também em Números o povo reclamando, mas ainda assim Deus alimentando eles, né? Deus mandando as codornas, mas não ficando ilesos, não é? Da reclamação e da murmuração. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem planta é aquilo que o homem colhe. Você viu ali também Arão e Miriam falando mal de Moisés, falando mal pelas costas, né? E eles foram punidos por isso. Você, querido, precisa ter um temor, uma reverência, querido, para com os líderes que Deus estabeleceu sobre sua vida, né? Ah, mas eu não concordo com o meu pastor. Querido, converse com ele. Se ainda assim você não chegar em denominador comum, mude de igreja. O que você não pode é ficar, querido, falando mal, né, das pessoas que Deus estabeleceu como autoridade na igreja que você frequenta. Se você não concorda, procure um outro lugar, não é para você frequentar que você concorde, tá bom? E a gente viu Jesus falando ali sobre riquezas dominarem o coração das pessoas e que isso não é muito bom, né? Então já escreve aqui embaixo nos comentários: eu não amo o dinheiro, para eu saber, querido, que você tem o coração correto e você vai ver a plenitude de Deus. Vamos orar? Pai, eu quero render graça ao Senhor pela sua fidelidade, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, que há 80 dias, Pai, já tem aqui lido a Bíblia, tem se exposto a essa palavra. Eu oro para que essa verdade de fato transforme casamentos, finanças, saúde. A tua palavra que é vida para aqueles que a acham, que ela possa transformar, Pai, a vida de cada um de nós esses dias. Eu oro mesmo por um dia, Pai, poderoso, uma manhã, uma tarde, uma noite, repleto da glória do Senhor, para que o teu santo nome seja exaltado na nossa vida. No nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo nos comentários, como eu disse, eu não amo dinheiro. Compartilhe lá no seu Facebook, nos grupos do WhatsApp, chama o pessoal, bora lá. Ainda tem muita coisa pra gente aprender, muito livro bom pra gente ler na Bíblia, que certamente vai transformar a sua vida. Um grande abraço, seja abençoado na prática da palavra e até amanhã no dia 81. Tchau, tchau.